Bom dia para nós, para todos nós, que a espiritualidade de luz esteja conosco, para que possamos ter ouvidos de ouvir os ensinamentos que vamos sempre recebendo, né? Não só ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que a gente consegue entender e compreender dentro das nossas possibilidades do Evangelho. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados que são grandes e pacíficos, para chegarmos à discussão da obediência e da resignação. Nesse capítulo, os Espíritos vão conversar conosco, através de Allan Kardec, sobre as máximas de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são grandes, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que devemos entender, com essas palavras de Jesus? Ser manso não significa ser omisso ou covarde, mas um crente na bondade de Deus, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento, pois sabe que está na terra e como conquistar a sua evolução. Normalmente, na nossa cultura, no nosso dia a dia, desde que a gente é pequeno, nós aprendemos o contrário disso. A sociedade nos ensina que ser manso, silenciar diante de uma ofensa, de uma agressão, é covardia, é omissão, que a gente deve retrucar, não levar desaforo para casa. Mas esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que a gente se mantenha manso, que a gente se mantenha pacífico, crente na bondade de Deus, de que Deus resolve todas as coisas em todas as circunstâncias da vida. No presente, na atual conjunção que a gente vive, na atual conjuntura, nós somos monopolizados pelos violentos, pela violência que campeia a nossa vida. Ao predomínio dos maus. No futuro, quando a gente conseguir evoluir e avançar, conseguiremos atingir a brandura, a passividade, os maus serão afastados, de alguma forma, da Terra. Allan Kardec nos fala assim: quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados. Segundo a nossa lei de progresso e conforme a promessa de Jesus, a Terra se tornará um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, pela exclusão dos maus. Já é chegado o tempo, A gente está vendo aí muitas coisas acontecendo que nos indicam de forma clara que já está escrito nas obras de Allan Kardec, na Gênesis principalmente. Mas a gente imagina que essa violência está acontecendo agora. Mas se a gente for rememorar a história, a gente vai ver que ela sempre existiu. Se a gente consultar os livros de história geral, a gente vai ver muita violência, muita guerra, muita tortura, a escravidão, que já aconteceu de uma forma muito intensa na nossa sociedade, mas que ainda hoje, infelizmente, acontece em alguns recantos aí pelo mundo. A subjugação de uns em relação aos outros, o extermínio de povos. A gente vai perceber que a gente ainda vive e viveu muitas situações de violência gritantes na nossa sociedade em função da nossa condição evolutiva. Hoje a gente vai aos estádios para assistir competições esportivas. A gente viu aí essa semana acontecendo até assassinatos em função de competições de jogos de futebol por ser de um time diferente. E outrora as pessoas se reuniam nos espetáculos circenses para aplaudir os leões e devorarem os cristãos. Que diferença faz isso? Nenhuma, A gente não vai conseguir um milagre de transformação repentina. Aliás, o doutor sempre diz que toda mudança repentina é para parar para pensar, porque as mudanças se dão de forma progressiva. Mas a humanidade vem progredindo pouco a pouco, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. Isso é um processo de construção.
Ainda bem que nós somos esses que já estamos aqui, no sábado de manhã, conversando sobre o Evangelho, tentando entender, compreender e colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. A violência é um sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz. Constitui um desregramento transitório. Ela vai deixar de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação, a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta, de habitar e habilitar este planeta depois que ele houver se transformado pelo amor no mundo melhor. Então, aos poucos, a gente tem que ir deixando de lado esses instintos que nos induzem a reagir de forma intempestiva, agressiva, violenta, para substituí-lo pelos ensinamentos de Jesus, de brandura, mansuetude, afabilidade. Eu costumo brincar com o pessoal que a gente ainda vai chegar um momento em que alguém vai pisar no nosso pé, a gente vai falar assim: desculpa, eu coloquei meu pé debaixo do seu, ao invés de reclamar, né, e brigar e xingar que você pisou no meu pé. A bondade, né, essa bondade que Jesus nos ensina para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz essa afabilidade, essa doçura. Mas não essa bondade fingida, de sorriso nos lábios e veneno no coração. Quantas pessoas, né, a gente conhece e temos que olhar para nós mesmos, se muitas vezes não estamos agindo assim, com um sorriso no rosto, mas com grande veneno no coração, com pensamentos inadequados em relação àquela pessoa, né, desejando o mal ao invés de desejar o bem e sorrindo para a pessoa, uma verdadeira hipocrisia. A bondade, ela é branda, certo? Mas normalmente as pessoas agem de forma branda enquanto ninguém a incomode. Quando alguém a incomoda, a pessoa vai e morre, né? Na primeira contrariedade, quando alguém pensa diferente, age diferente, ou reage a alguma situação de forma diferenciada, a gente deixa a brandura de lado imediatamente e começa a agir de forma violenta. A essa classe, né, pertence ainda os homens, como diz Lázaro no Evangelho, né, benignos fora de casa, mas tirando os domésticos, que fazem a família e subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. O Evangelho vai nos falar dessas pessoas que na rua são simpáticas, agradáveis, mas que com as pessoas com as quais convivem no dia a dia, em casa, no trabalho, são verdadeiros tiranos. Justificam dizendo: eu cheguei cansado, eu trabalhei muito, vocês não me dão paz. Mas a paz é uma coisa que se tem, não que se recebe de fora. E a pessoa agride, xinga, briga, grita. Eu costumo pensar que as pessoas fazem isso com seus familiares porque pensam assim: eles vão me perdoar, eles já me conhecem, já sabem que eu sou assim. Mas se esquecem que todos os nossos exercícios espirituais devem começar no nosso lar, no nosso trabalho, com as pessoas mais próximas com as quais convivemos. Então é nesses ambientes que a gente deve começar a exercitar a brandura, a mansuetude, a paciência, a tolerância. Lázaro ainda nos fala, né, que aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais são desmentidos, são sempre os mesmos, tanto na intimidade quanto na sociedade. Sabe que se enganar aos homens com as aparências não vão nunca enganar a Deus. Os espíritos de luz, a espiritualidade superior, a gente não engana. A gente pode tentar enganar a si mesmo, né? Enganar as pessoas se fazendo de forma diferente, vivenciando de forma diferente, conforme o ambiente onde a gente está. Mas jamais para Deus a gente mente. Jamais para a espiritualidade superior a gente está enganando. Jamais para a nossa própria consciência, que é o nosso maior juiz, né? Que vai nos julgar em algum momento na nossa trajetória. Toda criatura, né, então afável, doce, benevolente e ama o próximo, né? Assim, toda criatura afável demonstra isso, né? Muitas vezes não.
Essas atitudes não passam então de aparências que cedo ou tarde são desmascaradas. Então a pessoa que se finge assim vai ser desmascarada em algum momento, não tem como. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, pela afabilidade, pelo doçura, virtudes que se concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Então, diante de todas as situações difíceis, manter a afabilidade e doçura. Normalmente as pessoas dão a esmola, né, como uma caridade, mas se esquecem que a paciência é a caridade que a gente deve praticar, mais do que todas as outras. Sede pacientes com a dor e o sofrimento, que são bênçãos de Deus aos escolhidos. Normalmente, o termo paciente já nos indica, quando a gente vai para o hospital, que a gente tem que ser paciente. A gente é paciente. Mas nos hospitais, onde a gente vê mais gente revoltada, né? Mais gente brigando, mais gente indignada, revoltada com Deus, por que eu estou nessa condição, por que dessa dor. Mas é nesses momentos que a gente vê, né, o exercício da benevolência, da caridade para conosco mesmo, dessa paciência que a gente deve praticar, principalmente nos momentos mais difíceis pelos quais a gente tiver que passar nessa encarnação. E a caridade mais meritória de todas é perdoar aqueles que Deus pôs em nosso caminho para servirem de instrumentos de nossos sofrimentos e porem à prova a nossa paciência. Então nós temos que ter caridade para conosco, sendo pacientes conosco mesmo e sendo pacientes com aquelas pessoas que Deus colocou em nosso caminho para que a gente possa exercitar a nossa paciência, perdoando, compreendendo quantas vezes devemos perdoar, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, cada erro. A gente estava falando disso agora há pouco, né, Adriana? As consolações e as compensações são sempre mais numerosas do que as dores. Se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida inteira, a gente vai perceber que a gente tem muito mais consolação, muito mais momentos de tranquilidade, de vivência na paz do que de dores. Só é que a gente olha a dor, né? A gente olha o momento difícil, a gente lembra do momento difícil e esquece de todas as coisas boas que a gente já viveu. De que forma, né, essa paciência ameniza as nossas dores? Porque no momento de paciência, no momento da dor, quando você mantém a paciência, você tem serenidade. É capaz, né, de ver aquilo como uma bênção que Deus te proporciona para que você possa avançar, possa evoluir. Então a paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima dos nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. Quando a gente mantém a paciência diante de uma situação, a gente consegue enxergar a situação e resolver a situação que a gente está vivenciando, que a gente chama de problema, né, e que os mentores normalmente chamam de oportunidades. E em Cristo a gente tem o modelo e maior exemplo de paciência, maior de todos, né? O exemplo de paciência que a gente viu passar pela Terra. E essas duas virtudes, né, obediência e resignação, elas são companheiras da doçura, auxiliares no processo de libertação da violência. A gente precisa trabalhar bastante, tanto a obediência quanto a resignação. A obediência, no dicionário comum da Terra, né, é o ato ou efeito de obedecer, de ceder, de cumprir, de submeter-se à vontade de alguém. E a resignação é a conformação, a submissão, a concordância, a renúncia. Os homens, né, nós em geral, e as mulheres também, erroneamente os confundem com a negação do sentimento da vontade. Como se obedecer e se resignar fosse se negar. Fosse negar a sua vontade, negar o seu sentimento em função do próximo. Olhando, quando a gente olha a princípio essas palavras, o nosso orgulho
que a gente chama normalmente de amor próprio, logo se espanta. Obedecer relacionamos com abaixar a cabeça para tudo. A gente acha que obedecer é abaixar a cabeça para tudo. E resignar é ser passivo, subserviente e ser acomodado. Definitivamente, né, nós, enquanto espíritos orgulhosos, eu estou falando de mim também, ainda manifestamos prioritariamente pelo nosso ego, que é egoísta, né, pelo nosso eu que é egoísta, e nos colocamos na defensiva quando algum sentimento, emoção ou força sugere que deverá renunciar ao seu personalismo, né, ao seu desejo, ao seu egoísmo, à sua forma de pensar em favor do bem da maioria ou da harmonia da vida. Se a gente quer paz no mundo, a gente tem que começar por nós mesmos, deixar de lado esse orgulho. Mas quando a gente ouve que a gente tem que obedecer, que a gente tem que se resignar, a gente acha que isso é abaixar a cabeça, acha que isso é se acomodar, acha que é ser subserviente. O nosso orgulho, na hora, reage. E os Espíritos vão nos ensinar que obedecer não é negar os nossos sentimentos e vontades, mas é exercer o nosso poder de escolha em favor de algo muito melhor e mais elevado. Então, na hora que a gente obedece às leis divinas, a gente faz uma escolha por seguir os ensinamentos de Jesus, por se orientar na vida de acordo com as leis divinas, que é algo muito melhor e mais elevado do que ficar dizendo, do que ficar batendo o pé nas nossas verdades que são tão pequenas, tão mesquinhas, tão egoístas. A obediência, ela deve botar o sentimento de amor a Deus acima de tudo. E por causa desse amor, direcionar a nossa vontade em favor de um bem maior, que é a felicidade, que é o que a gente sempre pede, que é o que a gente sempre deseja, que a gente sempre diz: eu quero ser feliz. Para sermos felizes, temos que obedecer às leis divinas, obedecer ao amor que Jesus nos ensinou. Então devemos direcionar essa vontade ativa e trabalho persistente no estudo, na prática do Evangelho, para que a gente possa alcançar essa felicidade que a gente tanto espera e a felicidade que é possível ainda aqui nessa terra, né? Porque a felicidade na terra ainda é muito limitada. Enquanto houver uma pessoa pedindo na rua, uma pessoa passando frio, fome no mundo, uma criança lá desnutrida, esquálida, sem medicação, seja na África, ou uma criança vivendo a guerra na Síria, não há como ser feliz, né? Não há como existir felicidade perfeita nessa terra ainda de muitas provas e expiações. Então a obediência e a resignação são essas forças ativas, porque elas suportam o peso dessa prova e da rebeldia insensata, né? Que a rebeldia, né, nos deixa pelo caminho. Felizes são aqueles brandos porque dão ouvido dócil aos ensinamentos. Então felizes são aqueles que conseguem ouvir os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Nos diz Lázaro no Evangelho que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. O que é isso, né? A obediência é o consentimento da razão, é o cumprimento da lei de Deus. Pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo, vamos ficando cada vez mais obedientes ao Pai, mais brandos, mais felizes consequentemente. É o amai-vos e instruí-vos, né? Então, pela instrução, pelo conhecimento das leis de Deus, cada vez mais que a gente entende as leis de Deus, mais a razão sobrepõe ao instinto e mais a gente consegue seguir as leis de Deus. Na hora de uma situação difícil, de uma adversidade na vida, no mundo, a gente para pensar como reagir. Ao invés de reagir instintivamente, de forma violenta, de forma irritada, de forma agressiva, como normalmente a gente faz. Que sejamos obedientes à lei divina, né? Parando para pensar no que a gente faz, nas ações que a gente tem no mundo. E a resignação é o consentimento do coração, o amai-vos, né? Porque os bons sentimentos são os bons sentimentos, né, que a gente alimenta no nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons a fim de sermos felizes.
Quando a gente se revolta, quando a gente se desespera, a gente não consegue resolver as situações. E desesperar, se a gente for olhar a palavra, se a gente tirar o des, né, o prefixo fica esperar, que é esperança. O doutor sempre nos diz que a gente tem que esperançar mais, viver mais essa esperança. Isso é a resignação diante de uma dor, diante de um sofrimento, né? Resignar-se, aceitar essa condição, aceitar a condição pela qual estamos passando. Então, a obediência e a resignação são essas duas virtudes que vão refletir no nosso ajustamento às leis divinas, que nos permitem saldar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Quanto mais obedientes, quanto mais resignados, mais a gente vai avançar em relação ao progresso que Jesus espera de nós. A gente vai mais se aproximar de Deus e vai saldar mais rapidamente as nossas dívidas. Se a pessoa está passando por uma dor, um sofrimento qualquer que seja, físico, moral, e se revolta, quanto tempo ela perde? Quanto tempo ela gasta com a revolta e deixa de vivenciar a resignação e a obediência que ela precisa vivenciar para que aquilo ali se resolva de uma forma mais rápida. Tem uns que ficam revoltados, tem outros que buscam Jesus, mas buscam Jesus também na hora da dor, do sofrimento, como barganha, né? Eu vim aqui e só me cura. Também não é isso. É realmente aceitar de coração a vontade de Deus. É realmente aceitar que Deus está no comando, que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que nada que nos acontece é ao acaso, que todas as coisas estão no lugar certo, no momento certo para a nossa evolução. Nos cotidianos, né, assim, nas nossas relações de trabalho, a gente obedece ao chefe, pelo sentimento de preservação de um vínculo empregatício, né? O chefe fala, a gente obedece porque a gente está com medo de perder o emprego. Obedecemos à autoridade, normalmente paterna e materna, quando a gente é criança, reconhecendo a nossa falta de condição de responder por nós mesmos. Nos dois casos, quando há rebeldia, ela surge quando a gente não aceita essa autoridade. E isso traz consequências muito ruins. Quando a gente não aceita a autoridade dos pais ou no emprego, a gente normalmente perde o emprego, ou se revolta com a família, ou abandona a família. Isso traz vários desajustes. Então, obedecer é atender aos dispositivos da lei em geral, qualquer que seja ela. No trânsito, por exemplo, que a gente faz muito, a gente desobedece, né? Aí vem multa, vem a infração, né, mais grave, às vezes a morte, por imprudência, né? Quando o desrespeito às leis causa acidentes fatais. A gente se mata ou mata o próximo. Eu sempre falo pro meu filho assim, carro na mão é uma arma. Né? De vocês jovens, então, é uma arma fatal. Tem que ter muito cuidado, muita prudência. Né? Não é à toa que os seguros de automóveis para jovens e rapazes, então, é altíssimo, né? Valor real, porque é um índice maior de acidentes que são cometidos quando se é jovem, porque a rebeldia, a desobediência às leis terrenas é maior, mas a gente está falando da desobediência às leis divinas. Se a gente não consegue obedecer nem às leis da terra, imagina as leis divinas, né? Então, para a gente ser obediente, a gente precisa compreender a autoridade de quem a gente obedece. Será que a gente reconhece a autoridade de Deus? Será que realmente a gente reconhece a autoridade de Jesus? Esse código, né, evangelho que a gente deve seguir? A gente ouve toda semana palestra, a gente faz o culto do evangelho lá, a gente já leu muitas vezes trechos da Bíblia,
Muitos de nós aqui fomos de outras religiões, católicas, evangélicas, escutamos esses ensinamentos várias vezes, de várias formas, mas a gente realmente obedece a esses ensinamentos? A gente segue eles na íntegra, né? Jesus vai resumir tudo isso na máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Transformou com seu ensinamento a lei de amor como um código moral válido para todos os tempos da humanidade. Então, eu costumo brincar na terça-feira nos estudos de Joana, eu falo assim: é simples assim. É terminar no amor. Tudo se resume no amor. Tudo se resume na máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O livro de Joana que a gente está lendo agora é Amor Imbatível ao Amor, que a gente está estudando, né? Aí eu falo, gente, é simples assim. Nas leis terrenas tudo termina em pizza, né? Nas leis divinas tudo termina em amor. E é desse amor, é essa obediência ao amor que Jesus nos fala. Quando a gente examina essa proposta, a gente percebe que aquele que verdadeiramente ama, a pessoa que verdadeiramente se vigia, né, para seguir esse ensinamento de Jesus, ela não magoa, ela não fere, ela não discrimina, ela não agride, ela não falseia com a verdade, ela não trai, ela semeia sempre o bem e a concórdia e procura sempre estar em paz com a sua consciência no cumprimento dessa proposta educativa da lei de amor. Quem realmente ama vai sair brigando, xingando, discutindo, se revoltando, seja com o filho, com o marido, com a esposa, com o cachorro, né, que a gente vê até com um animal às vezes, seja no trânsito, seja no cotidiano da vida. Então, obedecer a Deus por medo disso ou daquilo também não é obediência. É escravidão. E nós não somos escravos de Deus, somos seus filhos. E sendo filhos desse Pai amoroso e bom, podemos obedecê-lo com amor. A gente reza o Pai Nosso quase todos os dias, todo mundo, né? A gente fala: Pai Nosso que estás no céu. É nosso Pai. Então devemos obediência ao seu amor, que Ele nos dá sempre, a sua misericórdia, demonstração máxima do seu amor por nós, e que a gente deve seguir. Naturalmente, né, assim, cada um de nós que temos uma idade espiritual e evolutiva tem uma determinada capacidade já conquistada de amar, conforme a nossa maturidade espiritual. Mas a lei, ela não nos convoca a fazer o que ainda a gente não sabe, que a gente ainda não aprendeu, mas obedecer esse impositivo na medida da nossa capacidade. Certamente que Jesus não espera de nós, né, a espiritualidade superior não espera de nós que a gente mude da noite para o dia. De pessoas instintivas, que não usamos a razão, pessoas que somos intempestivas, que ainda vivemos muito na lógica do instinto, porque ainda não amadurecemos, que a gente da noite para o dia se transforma em pessoas brandas, amorosas, pacíficas, obedientes, benevolentes, mas tentar, se esforçar, né? Obedecer esse impositivo na medida da nossa capacidade. Nenhum de nós vai agir diferente da condição intelectual e moral que tem em determinada época. Não tem como, né? A gente às vezes se culpa por alguma coisa que a gente fez no passado, que aconteceu no nosso passado, mas o que a gente fez lá no passado, a gente agiu de acordo com a condição intelectual e moral que a gente tinha para agir naquela época, naquele momento. Aí a gente vai estudando, se melhorando, compreendendo a lei de amor e vai modificando essa condição. E a gente vai agir hoje de acordo com as condições intelectuais e morais que a gente tem, que a gente já adquiriu hoje. Mais para frente a gente vai estudando, mas esse processo de não deixar de estudar, não deixar de tentar compreender e de colocar em prática esses ensinamentos é que Jesus espera de nós. É um esforço, como diz o Espiritismo, né? Conhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações.
Então é esse esforço. Se a gente, se Jesus, né, se o Dr. Alves estivesse esperando todos nós já a perfeição, já o cumprimento da lei de amor 24 horas por dia, não teria trabalho nessa casa, né? Estamos todos aqui, pacientes, trabalhadores, aprendendo a amar, melhorando a nossa condição intelectual e moral. Mas não dá para perder tempo, né? Não dá mais para a gente perder tempo. No mínimo a gente está uns 2000 anos, desde que Jesus veio à Terra, tentando aprender essa lei. Ser obediente a essa lei. E a gente ainda não conseguiu realizá-la na sua integralidade, senão não estaríamos mais encarnados aqui. Certo? Então a gente precisa aprender. Obedecer a Deus é fazer todo o bem ao nosso alcance, reconhecendo que a força do amor é a maior ferramenta transformadora da realidade, nem sempre agradável de nossas vidas. Então, quem vai transformar a nossa realidade para melhor? Nós, com vontade, exercitando o amor. Nenhum de nós está isento dessa visita ocasional da dor, do sofrimento. Mas a gente precisa se sustentar, criar raízes fortes fazendo um bem. Esse é o recurso terapêutico nessas oportunidades, que Joana de Ângeles chama na obra dela de amor-terapia, né? Vivenciar a prática do amor. Porque, trabalhando no bem e fazendo isso, nós vamos deslocar a atenção da autopiedade, né? Da queixa, né? E colocar o nosso esforço na dimensão exata do bem que a gente pode fazer, elegendo sempre uma causa maior que o nosso próprio conforto e a nossa própria satisfação, deixando de lado um pouco o nosso egoísmo, pensando no bem coletivo, no bem do próximo, no bem comum das pessoas, deixando de lado, deixando de olhar só para o nosso próprio umbigo, como a gente disse, né? Para pensar no que seria melhor para todos. E a gente vai vendo assim que se a espiritualidade superior utilizou a palavra para Jesus de modelo e guia, quer dizer que ele pode ser imitado, ele pode ser copiado, tomado como mestre. E isso é de grande importância, porque diante de qualquer dúvida, de qualquer desafio, a gente pode recorrer à vida modelar de Jesus, de seus ensinamentos, para responder ao que a gente tem que responder na vida. Se perguntar diante dessas oportunidades que nos acontecem, como agiria Jesus? Nós vamos conseguir agir integralmente com Jesus da noite para o dia? Como eu já disse, não. Mas só da gente parar, ao invés de reagir instintivamente, se perguntar, né, a gente já está se auxiliando para agir nessa direção. Só da gente estudar cada vez mais, para a gente poder, na hora que a gente se perguntar, ter condições de responder a essa pergunta com os ensinamentos de Jesus, a gente já está se esforçando nessa direção. O estudo, o trabalho nos bem, nos dá raízes, gente, fortes, para que nessas horas a gente consiga responder de forma mais adequada às coisas que nos acontecem, agindo de acordo com a obediência e a resignação. E certamente não escolheremos algo que prejudique alguém ou a nós mesmos, porque Jesus, todas as ações dele, quando a gente se pergunta como ele agiria, espelharam a obediência a Deus integralmente. Se a gente se perguntar, a gente também vai agir assim, né? A resignação, que normalmente a gente associa com a acomodação e apassivamento, sugere, na verdade, a aceitação plena da consequência dos nossos atos passados. Nós não estamos passando por dor, por sofrimento ao acaso. A gente está passando por isso porque nós construímos isso para nós. Cada um de nós está vivendo o que construiu para si. Nem mais, nem menos. Na medida exata, no tamanho certo. E a misericórdia divina normalmente ainda alivia, né? Ainda diminui um pouco a carga, né, do peso que a gente construiu para nós mesmos. Então a gente tem que ser resignado, porque a gente, sabendo, certos de que nós construímos aquilo para nós, né? A resignação, ela vai comparecer na nossa vida como responsabilidade, como coragem, valentia em assumir as nossas atitudes,
as consequências dela integralmente. Se nós construímos as dores para nós, por que se revoltar? Se é uma construção nossa mesmo. A resignação é uma força que vai nos manter firmes diante dessas consequências infelizes, que são as sentenças que lavramos contra nós mesmos através da nossa rebeldia antes. Porque nós somos rebeldes, a gente desviou das leis divinas, desviou da lei do amor, construiu dor e sofrimento para nós, aí a gente vai vivenciar essa dor novamente, com revolta novamente. O que vai acontecer? A gente vai novamente ferir a lei divina e novamente ter que voltar de novo para passar de novo por situações difíceis. A gente só está a colher aquilo que a gente plantou. Não resta, nos resta resignar. Não tem outra saída. Obedecer e se resignar. Resignação nos faz enxergar a justeza das leis de Deus. Deus é justo, Deus é bom. Que vai se cumprir em nossas vidas pela lei de ação e reação. Interessante a gente pensar, refletir, que quer a gente se resigne ou não, a lei entrará em vigor. Quer a gente esteja resignado ou não, a lei de ação e reação vai entrar em vigor. Ela vai funcionar na nossa vida, porque a espiritualidade de luz não está brincando. Eles estão trabalhando muito para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente progrida, para que a gente evolua. Então, as coisas que a gente precisa passar, as provas, as expiações, elas vão acontecer, cobrando esse ressarcimento dos débitos passados, justos, sempre justos, né? Cobrando as dívidas, fazendo com que a gente repare o que a gente deixou na nossa retaguarda. Então, se a gente se revolta, mais tempo a gente perde. Mais tempo a gente deixa de avançar. Obedecer e resignar-se, portanto, são sinais de maturidade espiritual. Quanto mais obediente e resignado, mais maduro a gente é. Porque a obediência e a resignação nos imunizam contra as emoções desagradáveis que essa revolta, que essa rebeldia trazem consigo. Então, todas as vezes que a gente consegue obedecer e se resignar, a calma e a paz se faz, a espiritualidade de luz consegue nos auxiliar, porque a espiritualidade de luz não consegue se aproximar das pessoas revoltadas para auxiliar. É como se a pessoa revoltada, rebelde, ela criasse um bloqueio de sombra em volta dela, que é difícil a espiritualidade de luz chegar até para auxiliar de alguma forma. Então é necessidade da gente se abrir para Jesus, aceitar a sua vontade, ter certeza de que Ele está no comando do barco. Né? Jesus chamou de jugo leve a lei de amor, que amar é uma tarefa agradável, dulcifica a alma, minimiza a dor, reconforta os sentimentos e nos dá a força necessária para prosseguir, amando cada vez mais, à medida que a gente vai compreendendo que essa força é capaz de fazer em favor da nossa felicidade. Então, quanto mais a gente consegue exercitar a obediência e a resignação, cumprindo a lei de amor, mais a gente vai conseguindo vivenciar isso, ser feliz e fazer feliz as pessoas que estão à nossa volta. E ensiná-las também a serem resignadas, ensiná-las também a serem obedientes. Não adianta a gente dizer ao outro que ele tem que obedecer, que ele tem que se resignar. É um movimento que cada um de nós precisa fazer internamente. Tem um texto do Momento Espírita que chama Dar a Volta por Cima, que nos mostra alguns exemplos de obediência e resignação. Ele fala assim, é impressionante como algumas pessoas sabem agir com inteligência e bom senso, né? É agir com inteligência. Se resignar e obedecer é ser inteligente, né? É ser maduro espiritualmente, diante das situações adversas que a vida se apresenta. Há algum tempo, um ator famoso sofreu um assalto e foi ferido gravemente, ficando em coma por muito tempo. Os dias se passaram, os meses se somaram e, apesar das limitações impostas ao corpo físico, continuou lutando com bravura. Gerson Brenner não se deixou vencer pela soma de acontecimentos amargos e começou a grande luta para dar a volta para cima e continuar vivendo,
ainda que com graves limitações nos movimentos do corpo. Quem é mais antigo conhece essa história. Um narrador de futebol, não menos famoso, sofreu um acidente de automóvel e ficou por longo tempo sem contato com o mundo exterior. Apesar das barreiras imensas que tentavam isolá-lo do mundo, Osmar Santos empreendeu uma batalha acirrada e depois de longo tempo conseguiu se comunicar com o mundo através da arte, pintando quadros. Ele conseguiu dar a volta por cima e reinventar a sua vida. Um dia, um acidente de ultraleve matou a esposa de um cantor popular e o jogou num leito de hospital com graves ferimentos na medula e no cérebro. Poucos acreditavam que ele sairia dessa, mas Herbert Viana deu a volta por cima, demonstrando rara coragem e uma disposição inabalável. Surpreendendo médicos e enfermeiros, ele aparece cantando e dedilhando sua guitarra para alegrar a enfermaria repleta de pacientes que, como ele, enfrentam horas seguidas de fisioterapia. Assim como essas pessoas, que são famosas, há também muitos heróis anônimos que dão a volta por cima e vencem situações de extrema dificuldade. Eu costumo sempre contar um caso de um conhecido meu, avô de uma aluna minha da faculdade. Ele tinha um filho único e uma neta única, que era minha aluna. E ele caiu em casa, quebrou o fêmur, a esposa já com um processo de demência avançado, não conseguiu pedir socorro, ele ficou uma tarde inteira lá caído com dor. Até que o filho sempre passava lá toda tarde, viu assim, levou para o hospital, não conseguia ambulância, e conseguimos trazê-lo para Juiz de Fora. E como eles não tinham quem olhasse o senhor, ele era idoso, era em janeiro, eu estava de férias e eu ia ficar um pouco com ele todo dia para que o filho dele pudesse ir na minha casa se alimentar, tomar um banho, e ele só comia arroz e ovo. Aí era difícil pra caramba fazer o almoço dele. Eu fazia o almoço dele, levar, e ele não tinha como operar pela idade avançada, pelos outros quadros de saúde que ele tinha. Eu chegava lá e falava com o filho dele assim, pode demorar bastante, pode ficar a tarde toda dormindo, porque eu chegava lá e ele falava do Evangelho e me ensinava as lições de Jesus. Todos os dias ele vinha com uma lição nova. Filho, hoje eu vou contar para você a passagem. E a enfermaria toda ouvindo, porque ele ficava na enfermaria e ele falava dos ensinamentos de Jesus, com uma coragem, uma disposição para falar assim, gente, o que é isso? Que disposição é essa? E assim, imagina a dor, gente, de um fêmur quebrado, sem poder operar, sem poder fazer cirurgia. Quem já quebrou alguma coisa sabe do que eu estou falando, E eu falava assim, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele, não, filho, eu estou ótimo, está muito agradável ficar aqui. Nunca, gente, em nenhum momento, nesses 30 dias, eu vi ele reclamar uma vez só, ou fazer um ai, nem na hora que buscaram ele em casa para ir para o hospital, absolutamente nenhum movimento de raiva, de revolta, muito pelo contrário, nos ensinando sobre Jesus o tempo inteiro que ele passou por esse processo, certo? Então, assim, são exemplos, que muitos de nós aqui devemos ter, de pessoas completamente resignadas e obedientes às leis divinas, certo? Nos ensinando essas lições, Dona Maria também, que a gente atendia aqui no Jean, uma senhora, Maria José, uma senhora cega, que a gente chegava com os mensageiros na casa dela, ela falava, fé com fé, amor com amor, quem não tem fé não vai ao Senhor. Todas as vezes que a gente chegava lá, ela falava isso, E muito resignada, com muitas dificuldades, ainda amputou a perna, a gente pôde, graças a Deus, auxiliá-la durante o final da vida, com a equipe dos mensageiros da casa, mas, assim, uma resignação diante da dor, diante do sofrimento muito grande. Então, são pessoas cotidianas, que não são famosas, mas que nos ensinam essas lições. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, essas são atitudes de pessoas que sabem utilizar essa razão, que sabem utilizar o bom senso, que já têm uma maturidade espiritual.
lhes permite, né, vivenciar a dor sem sofrimento, sem desespero, sem revolta, obedientes e resignados à lei de Deus. Eles percebem que não há como vencer senão aceitando o desafio das leis maiores que lhes oferecem. São os verdadeiros vencedores, que transformam, né, uma situação aparentemente sem saída numa nova maneira de encarar a vida, uma nova forma de vivenciar a vida. É como se elas admitissem para si mesmas: se Deus me ofereceu essa situação difícil, é porque preciso aprender alguma lição com ela, e é isso que eu vou fazer. Ao invés de ficar lá na cama, por que eu estou passando por isso, o que eu fiz de errado, onde que eu errei, é pensar para que eu tenho que passar, o que eu preciso aprender, quais as lições que Jesus está me ensinando, vivenciando esse processo. O que eu preciso modificar na minha vida, e realmente se modificar, né? Porque tem gente que sai da dor, daqui a pouquinho está fazendo tudo igual de novo. Vai voltar para a dor do mesmo jeito, né? Então a obediência, consentida sempre pela razão e a resignação pelo coração. Essa é a posição de um filho que confia no pai. E dele sempre espera o melhor, ainda que esse melhor chegue com aparência de desgraça. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas isso foi uma desgraça horrível. É o que precisava acontecer. A gente tem que confiar que tudo que nos está acontecendo é o melhor que poderia acontecer. Um filho que confia nesse pai amoroso, nesse pai justo, e procura retirar de cada situação uma lição a mais, um aprendizado útil, mesmo que seja uma demonstração de coragem, de fé, de humildade, de confiança. Será que nós já paramos para pensar nas lições que Deus espera de nós, quando a gente está passando por uma situação adversa? Ainda dá tempo da gente pensar, né? Ainda dá tempo da gente pensar. A gente tem que considerar que as provas sempre guardam relação com o tipo de aprendizagem que precisamos demonstrar e são proporcionais ao nosso grau de evolução. Eu falo que, eu costumo brincar que a logística do plano espiritual é perfeita, né? Eles sabem exatamente, e as coisas se encadeiam de uma forma necessária para a gente passar por aqui. Quem leu a obra de André Luiz, a gente vem estudando ela aos domingos aqui na casa, só de ler ação e reação a gente vê como que está tudo realmente ensinado, tramado, trabalhado, pensado de forma que aconteça o que é necessário para a gente vivenciar. Então a gente sabe que todas as provas que a gente passa têm relação com o tipo de aprendizagem que a gente precisa avançar. Se a nossa paciência que deve ter sido testada, a gente vai ter uma prova correspondente para vivenciar a paciência. Se é humildade, né, vai ter uma prova para exercitar a nossa humildade e assim por diante. Conforme nos recomendou o grande apóstolo Paulo de Tarso, aprendamos a dar graças por tudo. A gente sempre começa a orar pedindo as coisas. A gente tem que orar agradecendo as coisas, sendo gratos a tudo que nos acontece. A flor agradece com seu perfume a terra escura que lhe permitiu nascer e florescer. A borboleta dá graças ao casulo desprovido de beleza que lhe permitiu efetuar a sensível metamorfose, bailando no ar e contribuindo com a polinização. Quando o enfermo recupera a saúde, bendiz a dor que lhe trouxe a lição do equilíbrio. Por todas essas razões, aprendamos a agradecer a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. Então, que a gente aprenda, né, a agradecer as tempestades que renovam, né? As tempestades que a gente considera tempestade, nos comunicadores sempre falam: foi só uma brisa, professor. Eu, nossa, só uma brisa, doutor, é só uma brisa que passou, né? Porque a gente chama de tempestade, né? Mas normalmente Deus nos dá só uma brisa. Lembrando, né, que sempre que a alvorada é dádiva do céu, que surge após a noite escura na terra. Todos os dias o sol vai nascer de novo para nos dar uma nova oportunidade de obedecermos à lei de amor e de nos resignarmos diante das situações
que nós mesmos construímos para nós nas outras encarnações, todos os dias. Nós não percamos a oportunidade dessa encarnação que Deus nos oportunizou, sejamos gratos a Ele, para que a gente possa exercitar durante essa encarnação essa obediência e essa resignação, duas virtudes, né, que são tão caras, para que a gente possa fazer dessa encarnação realmente uma oportunidade, aproveitar essa oportunidade de evolução que nós tanto deixamos para trás, tanto deixamos de lado. Sejamos mais obedientes, mais resignados, todos os dias, 24 horas por dia, exercitando esses ensinamentos, nos perguntando como Jesus agiria. Que assim seja.